nós estamos num propósito, né? Irmã Priscila, lá de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, glória a Deus. Irmã Maria Luísa, né? Volta Redonda, Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Glória a Deus. Nós vamos estar dando início por causa do horário, aqui os irmãos que vão chegando, né? Tem muitos que não vão estar conseguindo ver no horário, até me avisaram, vamos estar vendo depois. Mas você que for chegando, vai nos dando aí um ok. Vídeo, mesmo depois que você possa ter entendimento que são lives proféticas. O nome do seminário que o Senhor nos deu para esse ano, né, é Ativação Profética, preparando para uma grande colheita. Nós temos que ter certeza que Deus tem uma grande colheita preparada para os seus filhos esses dias. Nós temos entendimento que depois da praga vem a bênção, vem a colheita, vem a vitória. E nós temos crido nisso e nós já temos recebido, colhido frutos dessa colheita nas nossas vidas, no nosso ministério. Já estamos recebendo testemunhos também, vamos estar compartilhando alguns deles no decorrer, mesmo depois do encerramento desse seminário que vai até terça-feira. Depois nós continuaremos essas lives pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. E nós estaremos aí continuando dando os testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Deus tem nos prometido uma grande colheita, uma década de uma grande colheita, né? Que começa esses dias e vai até ali, final de 2030, mais ou menos, né? Nós queremos ali uma grande colheita e uma década de uma grande colheita. E muitas das vezes nós não temos o entendimento, né? Nós vemos muitas pessoas dizendo que Jesus está à porta. Nós não podemos aqui alegar que sim ou que não, né? Mas tem um detalhe, alguns até usam para dizer assim, olha, ele mesmo disse que nem ele sabia o dia que ele voltaria. E as pessoas esquecem que quem estava falando ali era Jesus, homem, né? Já voltou para a glória, já está no céu de novo, já está como Deus, e agora ele sabe, com certeza, né? O dia que ele volta junto, né? E nós cremos com certeza na volta do Senhor, mas se ele nos prometeu uma grande colheita para agora, nessa próxima década, então eu creio que isso aí vai se estender um pouquinho mais aí. E hoje, ninguém é melhor para falar nisso, desse assunto, né? Trazer um pouco desse contexto também. Nas próximas lives, depois do encerramento desse seminário, nós vamos estar marcando com ele também uma live para nós tratarmos mais desse assunto escatológico, né? É alguém que Deus tem dado aqui no Brasil, eu creio e respeito como uma das autoridades na questão escatológica, e principalmente da escatologia apostólica, que é a que nós cremos, né? Nosso amigo ali, parceiro, né? Henrique Schmidt, já está conosco aqui, vou estar trazendo ele para cá também, junto conosco. Seja bem-vindo, querido. Glória a Deus pela tua vida, aleluia. Graça e paz, apóstolo Wellington. Está me ouvindo bem? Ouvindo otimamente bem, eu não sei como é que eu estou, como é que está o meu som aí. Mas você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Amém. É o que importa. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Mas, o pessoal dá um ok aí, se o som e a imagem minha estão bons, né? Eu que agora eu vou estar te ouvindo também. Mas, como eu estava dizendo, né? Sim. É uma grande colheita, mas nós temos que ter alguns entendimentos. Todos aí estão me ouvindo bem, queridos? Aí, por gentileza, por favor. Então, alguém me dá um ok aí. Está ok, o som está bem, está ouvindo. Né? Está ouvindo também o pastor ali. Imagem e som tão bom. Só dá um feedback para nós aí. Transmissão. Olha, Deus, então vamos orar. Vamos entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Vamos pedir para que Ele possa continuar nos conduzindo em vitória, como Ele tem feito até aqui nesses dias. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que os Teus planos, aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias possa se cumprir, Senhor. Aquilo que o Senhor programou para nós, através do Teu Filho Henrique Schmidt, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos receber aquilo que o Senhor entregou para ele para ser ativado sobre nós. Muitas pessoas estarão vendo esse vídeo agora e muitos estarão vendo depois. Estarão multiplicando esse vídeo para outras redes, para outras pessoas.
que esse vídeo também possa chegar a todos aqueles que o Senhor desejar que chegue. Nós oramos, abençoamos cada pessoa que está aqui, neutralizamos e amarramos todo o intento do inimigo que tenta para que as pessoas não possam ouvir a verdade. Em nome de Jesus, que elas possam entender, que elas possam ouvir a verdade, que elas possam crer e principalmente que elas possam ser ativadas profeticamente com essa chave profética que o Senhor já entregou para o teu filho. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, querido? Está com você, que Deus te use, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Olha Deus, talvez eu vou dar uma saidinha aqui para tentar ver o áudio aqui, mas está com você e dá sequência aí, independente de qualquer coisa, ok? Tá bem. Tá bom, queridos, vocês que estão nos assistindo, é uma honra estar com vocês e tá uma honra estar participando desse tempo de seminário de ativação profética. O que eu quero compartilhar hoje, queridos, não é exatamente uma live de ensino, né? É uma live de impartição, é uma live onde, evidentemente, nós vamos trazer um conteúdo de ensino, mas é uma live de impartição. Nós temos que entender, amados, que nós estamos vivendo um tempo peculiar, nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que compreender o modo que o Senhor quer fazer e usar a sua igreja aqui na Terra. Eu me lembro muito bem que, alguns anos atrás, já faz um bom tempo, o profeta conhecido mundialmente, né, nos meios apostólicos, Bill Harmon, ele escreveu sobre os futuros movimentos de Deus, né? E nós cremos disso, nós que estamos aí há 20 anos praticamente, né, trabalhando nesse processo de restauração apostólica e profética, né, na Igreja do Senhor, temos entendido, temos tido muita experiência, muitos testemunhos de restauração de cidades inteiras, né, começando pela gente mesmo, pela família da gente. Então eu quero falar um pouquinho hoje, amados, né, sobre algo que age no nosso coração, sobre algo que tem que haver sim com a volta do Senhor Jesus, com o seu retorno glorioso a essa terra, essa bendita esperança em que nós todos estamos ancorados, né? A Escritura diz que a esperança é a âncora da alma. Então, eu quero que você já comece a se ancorar, querido, que você comece a estar preparado, com teus ouvidos muito abertos, atentos. Eu quero que nós leiamos juntos um versículo, 2 versículos, Atos 3, 19 a 21, né? Nós vamos ler isso, acho que o apóstolo vai colocar aí na tela, e usar esse ponto de catapulta, né, para o que eu quero explicar hoje. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Bom, aqui é o primeiro processo, é aquilo que Jesus fala para Nicodemos quando ele vai de noite com o Senhor e se encontra face to face com Jesus, e Jesus diz para ele: Nicodemos, se tu não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode ver, você não pode enxergar, você simplesmente está cego em relação ao que eu tenho para fazer com a tua vida, o que eu tenho para fazer com o teu ministério, o que eu tenho para fazer com a tua casa, com a tua família e com a tua nação. Então, se você não nascer de novo, você não vê o reino, você anda às cegas, né? O príncipe desse século, ele tem causado, tem cegado o entendimento do incrédulo. Então, disso se trata. Então, se eu me converter, vocês que estão aqui conosco, certamente já conseguem ver e já estão vendo o reino, e são apagados os vossos pecados, de sorte que venham tempos de refrigério. Então, Nicodemos, ele não entende a conversa de Jesus e pergunta: eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse não. Aí Jesus vai mais profundo, disse: Nicodemos, se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino. Então vejam, queridos, que eu vou conectar agora
a restauração com o reino, porque você precisa entrar no reino, precisa se movimentar no reino. E esse é um tempo que nós estamos vivendo, onde Deus está nos pedindo uma série de movimentos, porque à medida que aparentemente muitos ficaram estáticos, apavorados, trêmulos, titubeantes, de frente com uma pandemia, que um desastre dessas proporções, nós, como igreja, como pastores, profetas, mestres, evangelistas, como cristãos, somos chamados, queridos, nós somos chamados, o nosso ministério principal, queridos, está lá, Paulo deixou bem claro em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz que é o ministério da reconciliação, e a reconciliação vai linkar com a restauração. Nós nos reconciliamos com Deus, através de Jesus Cristo, aleluia, e você que é reconciliado com Deus, agora não mais vê o reino, você começa a entrar no reino, e Jesus diz assim, ó, do teu interior fluem rios de água vivas, né? Onde é que Jesus foi buscar esse texto? Qual é o texto na Escritura, qual é o texto que Jesus foi buscar, a não ser Ezequiel 47, as águas que fluem do templo, que vão nas canelas, depois vão subindo até que são águas tão profundas que você se põe a nadar. Esse é o novo templo restaurado, a igreja do Deus vivo, um templo de pedras vivas. Continua o texto, querido, por favor, apóstolo. Sim. Então você entra no refrigério do Senhor. Só que agora a Escritura vai dizer, no versículo 20, preste bem atenção, e ele envia Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus. Então há uma promessa para aqueles que entraram no reino, estão vivendo, que ele envia Cristo. Mas ele diz em seguida, ele diz uma revelação tremenda. Olha só, no 21. É importante nós entendermos isso. Qual convém que o céu o receba? Eu prefiro outras traduções que dizem que o contenha, né? E até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então, queridos, aqui é uma chave. Você precisa entender essa chave. Não importa o quanto e de que forma nós estamos olhando para o natural. Nós temos que entender profeticamente e com os olhos da fé, e com esses olhos nós tomamos a realidade do céu e trazemos para a terra, porque Jesus está sendo retido. Os céus o estão recebendo desde que ele foi ressurreto. Estão recebendo até os tempos da restauração de todas as coisas. Então a chave que nós precisamos virar, amados, a chave que nós precisamos virar, que a volta do Senhor não é precedida de destruição, e sim por restauração. Amém? E eu e você, como igreja, temos esse mandato. E esse é um mandato de domínio, esse é um mandato de comissão, esse é um mandato de evangelizar as nações, de não apenas evangelizar, não apenas dizer aceite Jesus, é um mandato de discipular as nações. E isso ainda não está pronto. Isso ainda não é concluso. Por isso que os 5 ministérios de Efésios 4 existem. Eles não podem deixar de existir, porque a igreja ainda é imatura. A igreja ainda precisa dos ministérios, ela precisa dos pastores, ela precisa dos evangelistas, ela precisa dos mestres, ela precisa dos apóstolos e precisa dos profetas. É por isso que os ministérios estão lá, para o catartismo, o aperfeiçoamento dos santos, para esse processo de restauração que precisa acontecer, para que o Senhor Jesus possa voltar a essa terra com a sua glória, com o seu poder, e
realmente estabelecer em definitivo, em glória, tudo aquilo que está escrito em Romanos 8:28, que toda a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. É disso que se trata. Então, amados, vocês que estão aqui, entendam que nós somos restauradores, nós somos reconstrutores, e somente dessa forma nós teremos a restituição daquilo que o gafanhoto, o cortador, o migrador nos levou, ou nos levou num tempo presente ou num tempo passado. Deus sempre prometeu restauração e restituição, e Ele é a maior restauração e restituição, digo eu, que pode ocorrer na face de toda a existência humana. E Ele é a maior restauração, cumprir-se a maior restituição que eu e você, que toda a humanidade necessita. A plenitude da presença do Rei. Olhamos e andamos com Ele face a face. Hoje nós olhamos ainda de forma enganada, nós olhamos como um espelho distorcido, mas chegará um tempo que nós o veremos face a face, então tudo será descortinado. E nesse tempo os dons não serão mais necessários, mas até lá, queridos, os dons de Coríntios 12, os dons de Romanos 12, os dons de Efésios, todos eles precisam estar ativados e plenamente estabelecidos. Então você tem que buscar os melhores dons, porque você faz parte desta chave maravilhosa, que é o processo de restauração de todas as coisas. Essa palavra restauração desse versículo 21 de Atos, queridos, é a palavra grega apotataskasis, que significa a restauração a uma teocracia perfeita, uma restauração a um estado perfeito, a restauração onde Deus vai usar a minha e a tua vida, dos seus filhos, quiçá dos seus netos, bisnetos. Nós não sabemos o tempo de restauração. Nós sabemos que o evangelho precisa ser pregado, e além de pregado, nós precisamos fazer discípulo de todas as nações, ensinando-as, batizando-as. Então, queridos, isso chama-se a Grande Comissão. A Grande Comissão é o maior evento escatológico que está em andamento. Muitos acham que o Covid-19, agora, ontem, essa semana, os ataques do Hamas lá em Jerusalém seriam um prenúncio da volta do Senhor. Queridos, que Bíblia nós estamos lendo, que muitos estão lendo, né? Isso não tem nada a ver com a volta do Senhor. Esses fatos que estão relatados em Mateus 24, até o versículo 36, já foram todos cumpridos, já foram todos feitos. Não adianta mais, isso está feito. Agora nós temos um grande trabalho, porque Mateus 24, 34 diz assim, amados: e não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Em outra tradução mais livre diz que não todos os que estiverem vivos dessa época, isso vai acontecer. E Jesus disse em Mateus 23 que aquela geração iria ver todo esse juízo de Deus que ocorreu no ano 70 da era cristã, com a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, e com a morte de aproximadamente mais de 1 milhão de judeus. Isso foi a grande tribulação. Isso se chama escatologia apostólica. Isso não é uma novidade. Isso é o que os pais da igreja ensinavam. Isso é que a maioria dos reformadores cria, né? A teologia, a escatologia que se ensina hoje, infelizmente, nos últimos 70 anos, foi alimentada de um pessimismo clássico, né, através do evangelicalismo americano. Isso veio para as nossas missões, as missões que nos evangelizaram, que maravilha, né, e que venha, sim, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É o reino, querido, é o reino dos céus na terra. Não é o reino nos céus, é o reino dos céus na terra.
são verdades absolutas. Nós estamos vivendo um processo de restauração e não de destruição. Ataques a Jerusalém sempre houveram e sempre irão haver, porque ali é um problema secular, é bíblico sim, mas não está dizendo que Jesus está às portas, entendam isso, né? Entendam isso é muito claro nas Escrituras. Então, vejam, queridos, o que nós temos que fazer enquanto filhos e filhas de Deus, enquanto igreja? Nós temos que trabalhar para sermos restauradores de brechas. Eu não sei, apóstolo Wellington, se tu está ali, se tu pode colocar para nós, Isaías 58:12, por favor, querido. Coloque aí para o pessoal. Aleluia. Você está entendendo, querido, que Jesus é precedido de restauração e não de destruição? Eu te citei um versículo-chave da restauração. Depois eu vou te citar mais um. Né? Alguém está dizendo que, sim, aqui em Minas Gerais imagens são perfeitas. Amém, queridos. Abraço grande aí para Minas Gerais, tenho muitos amigos lá. Glória a Deus por isso. Então, queridos, Isaías 58:12, tá? Diz assim, que o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Vejam só, queridos, você será chamado reparador de muros ou de brechas, eu estou lendo na NVI, restaurador de ruas e de moradias. Aleluia! Então você foi chamado a isso. E os que de ti procedem, você agora é filho de Deus, é uma filha de Deus, você procede de Deus, você nasceu de Deus, você é outro homem, é outra mulher. Então você foi chamado a ser um edificador, um restaurador. Não resta outra tarefa para ti. Isso tem a ver com o ministério da reconciliação de 1 Coríntios 15. É tudo linkado. Então, querido, se você é um profeta, profetize segundo a fé que Deus te deu, mas não profetize o problema, profetize a solução do problema. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que nós não precisamos de profetas que nos indiquem o caos. Nós precisamos de profetas que nos dê a solução, que nos dê uma linha, que nos dê uma linha de avanço, porque o destino é avançar, não há outra coisa. Você vai analisar todas as profecias, mesmo que venha juízo de Deus, no caso do Antigo Testamento. A palavra final sempre é de restauração, é sempre de restituição. Mesmo quando Deus vinha sob juízo com o seu povo, porque seu povo se desviava do propósito e buscava os outros deuses, os outros ídolos, mesmo assim, se levantava alguém, se levantava um profeta, se levantava um intercessor, e você sabe do resultado. Deus, mesmo que tenha só um, não vou destruir. Mesmo que tenha 10, eu não vou destruir. Elias ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Queridos, a escatologia apostólica é uma restauração na teologia, assim como a restauração dos ministérios profético, apostólico, nos últimos 20 anos, 15 anos, 10 anos talvez, mais profundamente, é uma restauração que está acontecendo, apóstolo. Nós não precisamos, não adianta, quem não crê nisso é porque está olhando para o modelo errado. Ainda falei isso para alguém essa semana, está olhando para o modelo errado ou é um cessacionista. O que é um cessacionista? Aquele que crê que os dons foram só para o primeiro século, cessaram quando os apóstolos fundacionais morreram. Esses são chamados cessacionistas, esses não creem mais nos dons. Mas eu acabei de dizer que os dons de Coríntios 12, os dons de Romanos 12, os dons de Efésios, são todos vigentes, porque a igreja ainda está imatura. A igreja ainda precisa crescer a estatura do varão perfeito. Ela não chegou lá. Nós estamos no caminho, nós estamos nesse trilho que sai a igreja brasileira, vai sair desses anos de
de pandemia muito mais fortalecida, eu creio nisso, muito mais unida, muito mais profética, muito mais apostólica, muito mais evangelística, porque se há uma grande colheita, e eu creio, e nós cremos dessa forma, um grande avanço, e queridos, isso é para já, isso é para agora. Nós sentimos aqui, apóstolo Paniagua, que a colheita começa já, não vai demorar. É já, é agora, se prepare. Se você trabalha em células, eu não sei como é que você trabalha, se você tem uma igreja que faz programas, faça tudo o que você puder fazer para atrair a multidão de peixes. É o momento de restaurar brechas, reconstruir ruínas de depressão, ruínas de tantas coisas, de enfermidade, ruínas de pessoas que perderam seu rumo, né? perderam a vontade de viver, e assim por diante. Há muito trabalho, queridos, é muito trabalho pela frente, e nós temos que estar preparados. Zacarias 9:12 diz assim: voltem à fortaleza, ó prisioneiros. Essa palavra, queridos, nós vamos liberar essa palavra, não é para os crentes. Nós vamos liberar essa palavra para aquele que está lá fora, que foram e estão prisioneiros de uma ideologia mundana, prisioneiros de uma enfermidade, do medo de ficar enfermo e morrer, o medo de não ter recursos para ser tratado no hospital, o medo e assim por diante, o medo que paralisa. Então são prisioneiros. Ó prisioneiros, voltem à fortaleza, prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Essa tem que ser a palavra profética para aqueles que vão adentrar nossas igrejas, nossas células, os nossos movimentos, do jeito que nós fizemos. Essa tem que ser a palavra. Vocês que estão presos a uma esperança, vocês deixaram a esperança para trás, muitos que saíram, que são filhos pródigos, que estão por aí comendo os abrolhos, precisam ouvir uma palavra profética de esperança. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, que nós anunciamos em dobro. Tudo em dobro será restaurado. É promessa do Senhor, não é promessa de apóstolo, não é promessa de pastor, não é promessa de denominação, é a promessa de Deus, queridos. Isso me empolga muito, porque nós andamos em cima das promessas de Deus. Nós cremos na honra, sim, andamos em honra, andamos alinhados com propósito, andamos num presbitério, não agimos sozinhos, mas nós andamos em cima das promessas de Deus, nós navegamos essa onda, apóstolo. Verdade mesmo. Jeremias 33:6 diz que, todavia, eu trarei restauração para ela. Está falando de uma cidade arrasada. Querido, se a tua família se arrasou, se a tua família parte dela está destruída, desconstruída, querido, acredite, Jesus não voltará enquanto a tua casa não for restaurada, enquanto a tua cidade não for restaurada, enquanto a tua nação não for restaurada. Eu digo enquanto as nações não forem restauradas, porque Deus ama as nações. Ele tem uma verdadeira paixão pelas nações. Ele tem paixão. Olha o que diz Miqueias 4:1 ou Isaías 52:2. Engraçado, quando Deus manda dois profetas escreverem exatamente a mesma coisa, apóstolo, eu fico muito ativado. Olha o que diz Isaías 52:2 e olha o que diz Miqueias 4:1. É a mesma coisa. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido. Você pode dar um glória a Deus por isso? E se elevará acima das colinas. Lugares altos são lugares de governo, queridos. E os povos a ele correrão. Preste atenção agora. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo
exemplo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre as nações, nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados. Olha isso, das suas lanças foices, nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, e não aprenderão mais a guerra. Queridos, essa é a promessa para frente. Então não pense numa grande tribulação, não pense numa grande destruição, pense numa grande restauração que vem aí, queridos. Isso, e nós, preste bem atenção, que essa chave possa virar na tua vida. Você é responsável pela restauração, pelo metron. Metron significa tua área de ação. Deus dá para cada um de nós uma área de ação. Preste bem atenção nisso. Isso se chama metron, uma amplitude, um raio de ação. Para cada um, Deus dá essa responsabilidade. Do menor ao maior. Pode ser 1 talento ou 10 talentos. Não interessa a escala, não há melhor nem pior nessa escala. Há alguém comissionado pelo Pai para fazer um trabalho, e esse trabalho tem que frutificar. Ou seja, esse trabalho tem a ver com restauração de todas as coisas. Então, em última análise, eu quero que tu entendas, mesmo que você ganhou 1 talento, ou que você ganhou 5 ou 10 talentos, você tem uma responsabilidade de restauração de algo que Deus já tem colocado na sua vida, seja ministerialmente, seja em qualquer área. Veja bem, eu quero que você entenda também que para ser um restaurador, você não precisa ser um ministro eclesiástico. Você não precisa ser um ministro num púlpito de uma igreja. Você pode ser um ministro de mercado. Aliás, o seu trabalho, a sua profissão é o seu ministério. O primeiro a falar isso foi Martinho Lutero, que o nosso trabalho era o nosso ministério. Então, o teu ministério, no mínimo, você já tem algum ministério. Não que você não possa ser chamado por um ministério dentro do monte, dentro da esfera da igreja. Observe, pode ser sim, não há problemas com isso. Mas não se preocupe se o teu chamado é no mercado. Ele é tão qual ou mais importante nesses dias, em muitas situações, que os ministérios eclesiásticos, puramente falando. E indo mais, queridos, aprenda de uma vez por toda, não há separação entre o secular e o não secular, o eclesiástico, não existe isso. Isso é uma invenção gnóstica, isso é religião, por favor, tire isso da sua cabeça. Você é tão cristão, é tão ministro lá no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, no seu emprego, quanto no púlpito de uma igreja, ou fazendo libertação, ou fazendo restauração, mais especificamente, aconselhamentos, assim por diante. Mas a sua vida é a Bíblia que as pessoas precisam ler. E isso é fundamental para um processo de restauração. As pessoas leem as nossas vidas. As pessoas leem e entendem o que estão vendo. Independente do título ou quem nós somos. Entenda isso. A boca, Deus diz, haja luz e houve luz. Então, queridos, o que você falar seja palavra de Deus, não seja simples palavra de homem, mas mesmo que pareça palavra de homem, você deve estar treinado a quando falar, fale pelo Espírito. Amém? Amém? É isso que é necessário, querido. Nós estamos vivendo um processo de restauração de todas as coisas. Eu preciso falar um versículo de Hebreus 10, 12 a 13. Por favor, apóstolo Paniago, nós podemos colocar aí na tela
Hebreus 10, 12 a 13. Hebreus 10, 12 a 13. Veja que tarefa maravilhosa, queridos, eu e você temos aqui como Ministério de Reconciliação. Diz assim: mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados. Vocês estão entendendo o que é isso? A última Páscoa. Jesus morrendo na cruz pelo meu e pelo seu pecado e de toda a humanidade. É disso que está falando. Mas quando esse sacerdote é Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, acabou de oferecer para sempre, para sempre, para sempre. A palavra para sempre, para sempre. Um único sacrifício pelos pecados. O que acontece agora, depois dessa vírgula? Preste atenção. Assentou-se à direita de Deus. Você está entendendo a cena? Jesus na cruz derrama o seu sangue. Tetelestai, está consumado. Naquele período, desce, toma as chaves, o poder da morte e do inferno, ressuscita no terceiro dia. 40 dias nessa terra. Esse intervalo desse versículo de uma vírgula para outra tem 40 dias. 40 dias nessa terra ensinando os discípulos acerca do reino de Deus. E num lugar elevado, com mais de 500 irmãos, ele ascende, ele assunta aos céus. Meu Deus, que cena! Meu Deus, que coisa tremenda! E ali Hebreus continua dizendo que ele assentou-se à direita de Deus. Amém? Você está vendo a cena? O Senhor está assentado à direita de Deus Pai, sim, está lá hoje, agora, nesse instante. E o que diz a Escritura, amado? Daí em diante, daquele dia em diante, 2000 anos atrás, ele está esperando. Diga assim, ele está esperando. Sim, até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Amém? Aleluia. Aleluia. E você acha que quem vai colocar esses inimigos sob estrados dos seus pés? Quem você acha, querido? Quem você desconfia que tem que fazer esse trabalho ou está fazendo esse trabalho desde aquele dia? Eclésia, igreja, a única entidade no mundo que tem esse poder de colocar todos os inimigos de Deus debaixo dos seus pés. Eclésia. Eclésia não é uma instituição. Eclésia somos eu e você, crentes nascidos de Deus, nascidos, um novo homem espiritual que agora se conecta em espírito com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós e agora anda numa outra dimensão, mas que tem uma obra para fazer nesta terra. Porque os mansos herdarão a terra. Não tente escapar para o céu, porque as coisas estão muito ruins nessa terra. Por favor, querido, a eclésia é um estabelecimento do governo de Deus na terra. E nós estamos recém entendendo isso. Nós perdemos isso nos últimos anos. Nos últimos séculos, nós perdemos muito desse entendimento. Nós deixamos de influenciar as esferas cruciais da sociedade, a educação, as artes, os negócios e a política. Nós achamos que isso era do diabo e deixamos isso, então, para ele controlar. E ele gostou da ideia. O diabo não, é os seus anjos caídos, os demônios. Porque o diabo tem uma ação limitada. Ele está preso, mas os demônios não estão. Tanto que eles vêm nas pessoas e nós precisamos libertá-las. Então, disso que se trata. Satanás não pode incorporar em ninguém. Compreende isso?
Então, queridos, isso está em pleno andamento. A eclésia está funcionando há 2000 anos. Em Atos 2, quando Pedro faz aquela primeira poderosa pregação, ele diz exatamente o que? O Espírito vem com poder. Eles começam a entender as línguas diferentes daqueles povos todos que estavam lá, começam a se compreender. E mais, eles começam a ser arrebatados, caem no Espírito, a ponto de perguntar, mas esse povo está embriagado nessa hora da manhã? Não! Pedro vai dizer, não, é isso que falou o profeta Joel, que nos últimos dias. E aí ele começa a citar toda a profecia de Joel sobre os últimos dias. Então, os últimos dias que você pensa que você está vivendo agora, porque deu coronavírus, muitos, não estou dizendo você que está aqui, estou dizendo muitos aí que estão falando isso, inclusive no Brasil, mestres de calibre que eu conheço, respeito, amo eles, mas não consigo aceitar uma teologia que ponha medo na igreja, porque é uma teologia que não se sustenta de uma forma inequívoca nas Escrituras. Entenda, como é que eu vou harmonizar Atos 3:21 e Hebreus 10:13 com o governo de um anticristo, com uma grande tribulação, com um escape da igreja, porque ela não conseguiu cumprir, então, Mateus 28. O que aconteceu? E aí precisa ser um templo reconstruído, um templo físico de pedras, lá em Jerusalém. Será que é isso? Isso harmoniza com o Evangelho, queridos? Se o templo agora é um templo de pedras vivas, nós somos, em última instância, o templo de Deus. Como nós vamos harmonizar isso? Para existir um terceiro templo lá em Jerusalém, precisa reativar todo o sacerdócio levítico, queridos. Será que vão começar a matar animais, sacrificar animais, e Jesus vai ficar olhando e vai dizer, meu Deus, o meu sacrifício não foi eficiente. Hebreus diz que foi o último sangue derramado. Entenda, querido. Talvez alguns estão coçando as suas cabeças agora, mas Apocalipse diz isso, Apocalipse diz aquilo. Queridos, os textos mais simples da Escritura dão luz aos textos mais complexos. Simples assim. Né? Um dia você vai aprofundar sobre o Apocalipse numa visão apostólica restaurada e você vai até entender tudo isso que nós estamos falando. Então acredite, eu quero te trazer hoje esperança. Eu quero te trazer que há uma restauração em andamento, não uma destruição. Eu quero te trazer essa esperança, querido, que você saia dessa live hoje aqui cheio de gana, cheio de gás para falar do amor de Jesus para as pessoas. Queridos, você não pode ser que nem Tiago e João, queridos, querendo fazer justiça num modelo errado de Elias. Lembra que eles passaram por Samaria e Samaria não quis nem saber de Jesus. Eles disseram, mestre, então quem sabe a gente toca fogo nessa turma toda, né? Pegaram um modelo de Elias, o profeta que mandava vir fogo do céu e terminava com tudo. Eles estavam no modelo errado e Jesus teve que repreender eles. Olha, vocês não sabem, eu não vim para destruir, eu vim para restaurar, vocês não sabem de que espírito vocês são. Então, queridos, muitos profetas hoje, muitos líderes estão querendo ser como Tiago e João, querendo tocar fogo nas pessoas, não, porque são pecadores, porque eles não aceitam, não sei o quê. Não é dessa forma, amado. Não é dessa forma. A palavra diz que com amor eterno eu te atraí. Não é com medo, não é dizendo que você, isso agora, você vai ficar, vai ser arrebatado, tua família, você vai ficar, até teu cachorro vai ser arrebatado e você vai ficar aí para o anticristo. Não é dessa forma, querido. Não é dessa forma, nós temos que pregar o amor de Deus. É claro que Deus é um pai que dá uma ajustada nos seus filhos. É verdade. A gente sabe muito bem disso. Mas
Queridos, não se esqueçam que nós estamos na cosmovisão de uma nova aliança. Ah, mas não tem pecado, não pode pecar? Claro que não pode pecar. Todo pecado traz consequências. É disso que se trata. Né? Nós estamos vivendo coronavírus, essa pandemia, me perguntam seguido, tá, mas isso aí é Deus que enviou para julgar. Queridos, eu não creio que Deus tenha enviado coronavírus na nova aliança, por uma simples razão. Deus não está, a ira de Deus. Amados, 2 Coríntios 5,19, a Bíblia que eu leio diz o seguinte, Deus em Cristo, 2 Coríntios 5,19, se quiser ler, eu boto aqui, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não imputando-lhes o seu pecado, e nos deu o ministério da reconciliação. Se fosse Sodoma e Gomorra, era outra história. Eu não creio no coronavírus como um juízo de Deus. Eu creio que Deus está usando o coronavírus como uma grande pedagogia para nos aperfeiçoar, nos treinar e nos levar a um nível de excelência. O coronavírus, queridos, é nada mais que o cumprimento de Gálatas 6,7 numa grande amplitude. Gálatas 6,7 diz que aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Né? A chuva, Jesus diz que a chuva ela vai para o terreno do ímpio como do justo. O apóstolo colocou 2 Coríntios 5,19. É bom você ler isso e meditar. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então não há mais juízo de Deus. O juízo que houve desde a cruz, que está ocorrendo, querido, é sobre Satanás e seus demônios. Entenda isso. Nós devemos julgar os demônios, não as pessoas. As pessoas têm que ser amadas. Ame o próximo como a si mesmo. Ame os seus inimigos. Se o cara te roubar um negócio, tá, entrega a capa. Vocês não leram Mateus 5? Queridos, eu fico às vezes vendo que as pessoas leem uma outra Bíblia. Né? São diferentes. Então, amados, eu quero deixar essa palavra de esperança. Eu não quero me avançar demais, já são praticamente 11 horas, apóstolo. Eu quero só deixar assim, ó. Há uma esperança. E nós nos agarramos, porque ela é a âncora da nossa alma. Há uma restauração em andamento. Né? Então, nós temos recebido muitos insights de como é que o Senhor vai fazer isso em cada área. No profético a gente pode enxergar muita coisa. Tem uma janela bastante forte agora aí para frente que nós temos que aproveitar de grande evangelismo, que é a grande colheita que, né, os irmãos aí também estão falando. E eu fico muito feliz por ouvir desse tempo de 10 anos, né? Que isso tira aquela perspectiva imediatista e escapista, né? O tipo, nessa, vamos ganhar uma meia dúzia de pessoas, porque Jesus já está voltando mesmo, e o resto que se expulsa. Quem não quiser, não quer. Não é assim que se trata, né? Não é assim que se trata. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória Vamos orar? Amém. Posso orar, pô? Ativa isso no povo aí, querido. Amém. Querido, ativa essa chave abençoada aí do Senhor. Aonde você estiver, querido, se você está na sua sala, no seu quarto, no seu carro, você que vai ouvir essa live depois de gravada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, para que miríades e miríades, eu peço ao Senhor, que miríades e miríades de anjos ministradores comecem a ser liberados em nome de Jesus para a casa de cada um que está aqui agora, no lugar onde eles estão agora. Levante a tua mão, as tuas mãos, se você puder. Levante as tuas mãos agora e receba essa impartição da parte dos céus, uma impartição de esperança. Eu ligo agora na terra, na tua vida, na vida de cada um que está agora.
essa esperança bendita de restauração, de casamentos restaurados, de vidas restauradas, de saúde restauradas, de enfermidades sendo sanadas agora pelo poder de Deus, porque Ele enviou a sua palavra e os curou. Então receba a restauração na tua saúde agora, você que está enfermo, receba a restauração na tua família. Conflitos familiares, conflito entre irmãos, conflito de terra. Tem gente aqui que está brigando sobre terra, sobre herança com irmãos. Agora, em nome de Jesus, nós estabelecemos shalom nessas vidas, porque há restauração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja restauração no teu ministério. Quando te disseram que não ia dar mais, que você teria que pendurar as chuteiras, eu profetizo agora dias de avanço, tempos de liberação sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a força, receba a impartição, receba poder de Deus para avançar, para agora levantar os projetos que você disse que não podia mais. Oh Deus está te dando portas abertas, porque é um tempo de restauração, é um ano de avanços, é uma década de avanços e uma grande colheita, queridos, vem para a sua vida. Você será, sim, não somente um semeador, mas aquilo que você semeou há um ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu libero agora como palavra profética para a tua vida. Aleluia. Tudo que você semeou em amor, semeou em ofertas, semeou em gratidão, semeou em honra, você está recebendo agora em dobro. O Senhor te diz: restitui o meu filho, a minha filha agora, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Glória Louvado Deus, seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. São chaves proféticas que é o que o Senhor disse para nós, que cada um dos filhos dele que estaria trazendo aqui esses dias, chaves proféticas, para que você pudesse ser ativado. A chave hoje é a restauração. Comece na sua vida, comece essa restauração na sua vida, né? Para que você possa levar essa restauração a outras pessoas. Se abra para Deus, busque o Senhor. Como nós temos falado, Deus tem nos entregado várias chaves proféticas para que você receba essa grande colheita. Se você não viu ainda, tanto na nossa página no Facebook, como no nosso canal no YouTube, existe ali 8 vídeos. Você vai ver ali, são 8 vídeos falando dessa ativação profética e dessas primeiras ativações que o Senhor nos deu. Então, depois você, um tempinho aí, são vídeos rápidos, né? Você pode se atualizar, receber isso para a sua vida, né? Mesmo você que vai ver esse vídeo depois, no momento que você estiver sendo ministrado, curte aí, compartilha, né? Aí você vai lá e amém, eu concordo, tá ligando, ou seja, você está recebendo essa ativação. Aleluia. Pessoa que passa por uma live dessa e não comenta nada, não foi ativado em nada. Ou está anestesiado lá, ou então travou. A pressão foi tão forte que travou, né, pastor? Aleluia. Então, você tem que entrar em é pela fé. Nós estamos aqui numa live profética. Quando você comenta, amém, eu recebo, tomo posse, você está recebendo. Você está recebendo essa ativação na sua vida. Amém? Pastor, tremendo. Que Deus abençoe a tua vida. Foi tremendo. E nós vamos ter depois, nós vamos marcar, viu, queridos? Depois nós vamos, quando encerrarmos o seminário, na próxima terça-feira, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, nós estaremos nesse mesmo horário. Eu vou até o final falar os dias para vocês da semana. E nós estaremos com outros convidados. Tem vários convidados trazendo outros temas. E nós vamos trazer o pastor Henrique aqui para estar falando sobre escatologia apostólica, né, aprofundando mais. Hoje ele deu uma pincelada, né, mas nós vamos estar aprofundando mais. Né, ele tem 2 livros, né, apóstolo? São 2 livros, pastor. Qual que você está com eles aí, não? Mostra para os irmãos aí. Sempre à mão. Esse aqui é a escatologia apostólica, tá? Sim, okay? Tem os 2, bênção, demais. E esse aqui é o lançamento agora no final do ano passado, no meio da pandemia,
estamos vivendo os últimos dias. Então, estamos escrevendo uma trilogia sobre o Apocalipse. Esperamos o primeiro livro sair esse ano ainda. Orem por isso. Esses 2 livros, pastor, para o pessoal adquirir, só pode falar aí contato para que eles possam estar adquirindo? Como é que está hoje a maneira de estar adquirindo? Tanto na minha fanpage no Facebook, como no perfil do Instagram, tem lá no link da bio, você pode entrar no link da bio, você acessa todos os materiais lá. Né? Meu Deus, depois só me manda que eu vou colocar na descrição dos vídeos, tá? Onde o tá pessoal bem. pode adquirir esse material. É bênção, indico para vocês, já li os 2, é tremendo. Abre a tua visão, quebra paradigmas aí, né? E realmente vai responder muitas coisas para vocês. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Compartilhe esses vídeos. Convide pessoas para estar conosco. Estaremos amanhã. Apóstolo Glaucio Coraiola, ali de Tocantins, estará conosco, trazendo também uma ativação profética, de algo profético, que Deus está falando com ele sobre essa grande colheita. Né? Ontem tivemos o apóstolo Paulo de Goiânia, anteontem o apóstolo Miqueias Castrés de Campinas, no sábado terá minha esposa, a apóstola Selva. No domingo eu estarei dando testemunho do arrebatamento que Deus trouxe sobre a minha vida, no encontro pessoal que eu tive com Cristo ali em Israel. Internamente, dentro do Monte das Oliveiras, foi algo sobrenatural. E ali o Senhor me fez um pedido para levantar um exército de intercessores na nossa nação. Amém. Domingo, não perca isso, convide pessoas, é algo muito forte, é algo que impacta até hoje a minha vida e vai continuar impactando, né? Foi a experiência mais forte que eu tive com Cristo até hoje, algo muito impactante. Eu sei que vai impactar a sua vida e vai ativar você neste exército. Nós estamos amando do Senhor, levantando um exército de intercessores da nação, porque nós temos 10 anos para fazer uma grande colheita e precisamos ter um exército de combatendo aí as forças do mal para liberar as almas, porque uma grande colheita vem para aí. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que cada um de vocês tenha um ótimo restante de noite, uma noite abençoada de sono, que o Senhor possa falar muito com você. Se você tiver algum pedido de oração, na descrição do vídeo tem o telefone da nossa central aqui em Brasília também, para você estar orando. Se você deseja participar, se você sente um chamado para ser um desses intercessores proféticos que nós estaremos formando a partir desses dias, nós teremos treinamento online para essa equipe, vamos ter treinamento aqui no nosso quartel-general. Deus nos deu um local aqui em Brasília, viu, pastor? Quando o senhor vir em Brasília, você vai estar conhecendo lá o QG de Guerra Nacional que nós estamos implantando ali, um local onde nós temos lá o Monte das Oliveiras, Vale de Oração, Caminho Santo, Jardim do Getsemane, ou seja, lugar de presença de Deus muito forte. Amém. Lá está sendo o nosso quartel-general de guerra, e estaremos estabelecendo ali uma torre nacional a favor de um novo Brasil, oração 24 horas por dia, ininterrupta, até o senhor voltar, e vai demorar mais de 10 anos, eu creio. Que maravilha, que maravilha. Glória a Deus. Deus abençoe, um abraço a todos, estamos com vocês estão conosco, ore por nós, porque nós oramos por vocês. Pastor, um grande abraço, brigadão pelo apoio. Conte conosco também no que precisar, tá bom? Amém. Shalom, obrigado, shalom a todos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Amém. Glória a Deus. Shalom. Shalom.